Remember when we said we'd stay together now until forever, just us. O perdão falso. O verdadeiro perdão dá uma sensação de liberdade e leveza. Quando você tenta fomentar ou intimidar a si mesmo para perdoar cedo demais ou sem usar algum tipo de processo de perdão deliberado, você vai em direção ao falso perdão. O falso perdão é onde alguma forma de reconciliação acontece, porém o verdadeiro trabalho de perdão não é feito. Nós nos reconectamos com outra pessoa quando a perdoamos, porém nesse caso nós não a perdoamos de verdade. O perdão falso acontece quando não aceitamos por completo quão dolorosa a experiência foi, apressando o processo de perdão ou até mesmo não tendo qualquer tipo de processo de perdão e supondo que podemos simplesmente decidir perdoar e depois fingir que nada de ruim aconteceu. O falso perdão também tende a acontecer quando as pessoas ignoram seus verdadeiros sentimentos e decidem perdoar da maneira que entendem ser uma coisa legal a ser feita, mesmo sabendo que a outra pessoa muito provavelmente fará a mesma coisa novamente. Elas sentem que devem perdoar. Elas não estão realmente perdoando, estão apenas criando ressentimento e muita ansiedade à espera da próxima vez que isso vai acontecer. Elas usam o perdão como desculpa para tolerar o mau comportamento e assim nunca encontram a sensação de bem-estar que o verdadeiro perdão traz. O verdadeiro perdão dá uma sensação de liberdade e leveza, onde podemos ver o nosso caminho de forma clara e podemos tomar decisões melhores para o nosso bem-estar. O falso perdão só nos mantém amarrado às mesmas situações com as mesmas pessoas. O falso perdão acontece quando falamos ou agimos sem acreditar que merecemos algo melhor ou que não criaremos algo melhor. Então nos fixamos em coisas que não são tão boas para nós em longo prazo. O verdadeiro perdão muda a nossa perspectiva e nos liberta para que possamos criar uma vida mais feliz. O verdadeiro perdão nos conecta com o nosso próprio valor e importância como pessoa. O falso perdão nos mantém desconectados do nosso sentimento de sermos valiosos. Em uma situação de codependência, onde os padrões dos vícios de duas pessoas amarram-se entre si, há muito pouco perdão presente. Pode parecer uma parceira perdoar ou um outro regularmente, porém na verdade é um perdão falso, pois eles estão se reconciliando sem que ocorra qualquer tipo de perdão verdadeiro. Se o perdão verdadeiro estivesse ocorrendo, uma das pessoas se tornaria livre dessa amarração. Então, essa pessoa iria negociar o tipo de relação que eles gostariam de ter. E se isso não acontecesse, simplesmente eles abençoariam um ao outro e seguiriam em frente, à medida que fosse possível. A maneira de evitar o falso perdão é garantir de que você se envolva em um processo de perdão que permita a você incluir os seus sentimentos mais profundos. Reconciliação. O perdão é incondicional, mas a reconciliação é por vezes condicional. Reconciliação tem a ver com o tipo de relacionamento que queremos com a pessoa que estamos trabalhando em perdoar. A reconciliação é um processo de reestabelecer a nossa relação com alguém. A reconciliação é muitas vezes parte do perdão, mas nem sempre precisa ser. A reconciliação é realmente um processo separado e distinto. Desempacotar a reconciliação do perdão pode realmente ajudar-nos a aprender a perdoar. Por isso, traz clareza e conhecimento muito útil para o processo. Compreender a diferença entre reconciliação e perdão e como eles se encaixam é uma ótima maneira de identificar qualquer possível bloqueio que possa nos impedir de perdoar e permite que tudo aconteça de forma mais suave. O perdão é incondicional e sempre possível. A reconciliação, às vezes, precisa ser condicionada e nem sempre é possível.
O perdão é incondicional, pois é sempre possível abrir mão do nosso desejo de punir alguém, não importando se esse alguém está vivo ou morto, ou se ainda está na nossa vida ou muito longe dela. Deixar de lado o sentimento de querer punir alguém é uma decisão apenas nossa e pode ser feito independente da outra pessoa. Reconciliação, às vezes, precisa ser condicionada, pois podemos estar trabalhando na tentativa de perdoar alguém que é persistentemente abusado, viciado, criminoso ou que nega completamente seu comportamento. É provável que colocaremos certas condições claras e específicas sobre o tipo de relação que queremos ter com a tal pessoa. Nós podemos perdoá-los, mas ainda podemos criar limites claros em torno das formas que nos relacionamos com eles. Escolher perdoar alguém é uma escolha diferente e separada de se reconciliar com este alguém. Além disso, a reconciliação nem sempre é possível. A pessoa pode estar morta há muito tempo, fora da nossa vida ou tão desesperadamente viciada que não podemos nos aproximar dela. Reconciliar-se com alguém não depende somente de nós, depende muito do comportamento que a outra pessoa tem agora. Esse entendimento de que você pode perdoar alguém e ainda assim decidir não ter mais nada a ver com este alguém, tornará realmente mais fácil o perdão. Nós naturalmente seríamos cautelosos em perdoar alguém que, quando está por perto, é um pesadelo para nós. Caso suponhamos equivocadamente que perdoar significa voltar a ter um relacionamento com a pessoa. Perceber que podemos negociar uma reconciliação em termos aceitável para nós, ou até mesmo decidir não fazer a reconciliação, irá nos libertar para perdoar tão abertamente quanto gostaríamos. Para perdoar pessoas problemáticas em todos os sentidos, volte aos vídeos anteriores de O Perdão 1 e O Perdão 2 e decida o que você deseja fazer a respeito da reconciliação. A decisão a respeito do que você quer fazer no caminho de uma reconciliação também pode esperar até que você obtenha uma nova perspectiva. Você pode achar a ideia do perdão difícil, uma maneira útil para pensar a respeito de como perdoar em situações desafiadoras. Perdão difícil. Perdão difícil significa estabelecer condições para qualquer relacionamento futuro. O conceito de perdão difícil tornará mais fácil perdoar quando existem circunstâncias difíceis e desafiadoras. Com o perdão difícil, nós perdoaremos, porém, nós daremos permissão de não precisar ter qualquer relação com a outra pessoa, a menos que certas condições sejam satisfeitas. Podemos decidir pela não reconciliação com ela, a menos que tenhamos evidência suficiente dela estar verdadeiramente arrependida ou disposta a mudar. Você provavelmente já se deparou com a ideia de amor difícil. O perdão difícil é uma ideia semelhante. Como mencionado nos vídeos anteriores, o perdão é algo incondicional, mas é a reconciliação por vezes condicional. O perdão difícil significa que iremos definir as condições para qualquer relacionamento futuro. Com o perdão difícil, qualquer reconciliação é condicional, pois depende parcialmente de como a outra pessoa está se comportando no momento. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas confundem o perdão com a reconciliação e assumem que ambos sempre andam juntos. No entanto, realmente são duas coisas diferentes, que só às vezes andam juntos. Com o perdão difícil, nós iremos perdoar incondicionalmente. Ou seja, nós deixamos de lado o desejo de querer punir. Porém, colocaremos limites claros e específicos em torno do processo de reconciliação. Isso ajuda a minimizar as chances de que vamos simplesmente se machucar novamente. E novamente, né? Da mesma forma, pela mesma pessoa. Decidir proteger a nós mesmos de qualquer dano é muito diferente do que decidir evitar alguma pessoa como forma de puni-la.
Pode parecer a mesma coisa para outra pessoa, mas é menos provável que seja, caso estivermos abertos sobre o que estamos fazendo e por quê. Com o perdão difícil, podemos perdoar a pessoa e ainda assim evitá-la, a fim de nos proteger. Há uma qualidade enobrecedora do perdão que leva a nossa mente para um nível mais alto e nos permite caminharmos livremente. O perdão nos dá a liberdade para ficar e a liberdade para ir adiante. Com o perdão difícil, você pode optar por perdoar e criar mais acordos claros sobre problemas específicos, de modo que você fique disposto a ir para frente, para que você possa se sentir seguro e respeitado. Especificar os tipos de comportamento que você não acha aceitável e que farão com que você termine ou interrompa o processo de reconciliação. Limitar os tipos de contato que você terá com a outra pessoa até que sejam satisfeitas determinadas condições. Querer um acordo para fazer algo que aumente a compreensão mútua, assim como irem a um conselheiro juntos. O núcleo perdão difícil é o respeito mútuo. O perdão difícil significa garantir que a outra pessoa saiba e respeite seus sentimentos e também que você saiba e respeite como ela se sente. Se esse tipo de respeito mútuo não está presente e a outra pessoa não quer ajudá-lo a estabelecê-lo, então não existe uma relação verdadeira e não há motivo verdadeiro para a reconciliação. A reconciliação não é apenas uma decisão, é um processo. Como parte do perdão difícil, nós podemos querer ter certeza de que os outros realmente entendam como nos sentimos a respeito do que eles fizeram. No entanto, o perdão difícil não significa colocar a culpa em outra pessoa por todas as nossas infelicidades. Há uma grande diferença entre dizer, é assim que eu me sinto e tudo isso é sua culpa. Ou simplesmente dizer, é assim que eu me sinto. A primeira frase está carregada de culpa e julgamento. A segunda frase é mais uma expressão de respeito mútuo do que sentimentos honestos. Então podemos apenas decidir que a reconciliação não será possível. Se alguém não tem a intenção de mudar, podemos ter certeza de que não irá mudar. A mudança requer esforço e não acontece sem compromisso. Não importa o quanto desejamos que as pessoas mudem, sem um compromisso com a mudança, elas não irão mudar. O respeito mútuo compreende que você mostra respeito por si mesmo, assim como você mostrar respeito a outra pessoa. Para respeitar a si mesmo, é preciso ser honesto com você mesmo sobre o que você realmente sente. Você nunca esconderá a si mesmo como você realmente sente, porque caso isso se torne um hábito, poderá muito facilmente conduzir ao falso perdão. Se você não está pronto para perdoar alguém, ou não está pronto para se reconciliar com alguém, então você precisa perdoar a si mesmo e aceitar que é assim como você se sente no momento, e dessa forma você pode pelo menos reconciliar-se com você mesmo. Você poderá precisar de tempo para se recuperar, renovar-se para restaurar a sua fé na vida e em outros seres humanos. Antes que você esteja pronto para perdoar alguma das questões mais importantes em sua vida, dê a você mesmo o tempo que precisar. Uma vez que você possuir mais prática tanto com o perdão quanto com a reconciliação, você se tornará mais capaz de perdoar e até mesmo reconciliar as questões mais desafiadoras. Just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us, not us. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down.